E a nossa entrevista de hoje é com a Cleusa Maria da Silva, presidente da Sodier Doces. A empresária tem uma história muito inspiradora. Já trabalhou como boia fria e empregada doméstica. E mais tarde conseguiu abrir uma pequena loja de bolos no interior de São Paulo. O negócio cresceu e hoje são 300 unidades espalhadas pelo Brasil. Cleusa, é um prazer recebê-la aqui. Que história bonita, hein? O prazer é meu, igualmente. Obrigada. Quantos anos se passaram desde boia fria, empregada doméstica, até os dias de hoje? 20 anos, exatamente 20 anos. Em 2017 completamos 20 anos, já passando aí para 21 anos, maioridade, já graças a Deus. Conta essa história como boia fria, como é que foi isso? Então, eu vim, né, sou era a terceira geração de boia fria, meus avós eram boia fria, meus pais e eu também. E eu era Estava seguindo o caminho. Seguindo o caminho. Mas eu tinha muita inconformidade, não me conformava com aquela situação. E vendo, era muito difícil, baixo de chuva, ou sol, ou geadas. Naquela época a temperatura era, parece que pior do que é hoje. E eu sempre me imaginava se aquilo era para sempre, por que tinha que ser daquela forma. E eu não sei também muito o porquê, eu comecei a buscar um caminho. Eu falo que eu sou meio inconformada desde que eu me lembro de criança. Eu me lembro muito criança, eu já se destacava na minha família. E com a morte do meu pai, quando eu tinha 13 anos, eu meio que, minha mãe com 10 filhos, alguém tinha que assumir aquele lugar do meu pai. E eu sendo a terceira, eu acho que eu acabei assumindo e jogando essa responsabilidade. E com essa responsabilidade, eu olhava aquelas crianças e ficava imaginando, meu Deus, minha mãe, aquele punhado de criança, naquela vida difícil, eu tinha que buscar um caminho. E foi aos 16 anos que meu tio veio para pedir para minha mãe dar uma criança para ele, queria nos ajudar. Minha mãe não quis dar nenhum filho, mas aí ele perguntou, quem quer ir para São Paulo comigo? Meu tio morava em Osasco, mora ainda, e eu não sei porque levantei correndo e falei, não tio, eu quero ir. E vim para São Paulo com 16 anos, sem nunca, mal tinha ouvido falar em São Paulo. E aqui eu comecei a trabalhar de empregada doméstica durante o dia e à noite eu comecei a estudar. E foi bem por aí que eu comecei a minha mudança gradativa. Saiu de boia fria, empregada doméstica, e aí teve uma volta para Salto aí para começar a Sodier. Sim, eu fiquei... Sempre foi Sodier? Como é que você foi para Salto? Conta um pouquinho disso. Eu fiquei 2 anos trabalhando como empregada doméstica e fui um dia em Salto visitar uma tia. E lá eu descobri que tinha empresas e precisava de gente para trabalhar. E durante o meu trabalho de empregada doméstica também, eu comecei a ver situações que também eu não gostava de ficar servindo as pessoas. Meu patrão com aquele sininho para baixo e para cima. Eu falei, também não era algo que eu queria. Mas eu também não podia ficar reclamando ou ficar sendo vítima da situação. Eu sempre fui uma pessoa que eu sou muito mais... Eu gosto muito mais de buscar, colocar o destino nas minhas mãos, não ficar achando que a minha vida tinha que ser daquela forma. E eu vi empresas, eu falei, quero trabalhar numa empresa. Fui buscar trabalho nessa empresa. Isso em Salto? Em Salto. Eu já estava em Salto, eu tinha completado 18 anos, podia trabalhar numa empresa. E lá, veio para uma terceirização, eu também vim junto. E logo que eu vim para a terceirização, meu patrão faleceu, minha patroa fazia bolo. E lá começa a minha história de fazer bolo. Fazendo bolo? Fazendo bolo. Ela me chamou, pediu para que eu desse continuidade aos bolos que ela fazia. Inicialmente eu não aceitei, eu não tinha dinheiro, eu ganhava um pouquinho mais que o salário mínimo. Aí ela falou, eu te compro uma batedeira, te dou para você, você vai pagando. E ela comprou a batedeira para mim, minha patroa, e comprava um bolo por mês. A gente era 16 pessoas na fábrica, todo mês ela comprava um bolo. E aos poucos ela também me mandava alguns clientes. Eu trabalhava durante o dia com ela, à noite, longas madrugadas. Eu fazia bolo durante 2 anos, eu fiquei fazendo isso. E aí como é que aconteceu essa expansão e esse nome Sodier? De onde veio? Como é que foi isso? Inicialmente era Sensações Doce, mas eu tive um problema com a marca, que não podia usar o nome. Eu precisei buscar um nome para minha marca, eu já tinha 70 lojas como franquia na época. Quando você teve um problema com a marca, já tinha 70 70 lojas? Exatamente. Então eu inicialmente fiquei desesperada, falei, o que vai acontecer? Aí procurei alguns advogados, a situação era muito delicada, mas eu precisava mudar a marca, precisava ter coragem para dar esse passo. Aí minha gerente trouxe um dia num papel de pão escrito Sodier, e lá ela falou para mim se eu sabia o que significava tal. Eu já estava sem dormir, buscando o nome que não dava muito certo. Ela falou, aqui está o nome dos seus 2 filhos, Sofia, sou de Sofia, Die de Diego, que é um casal de filho que eu tenho. Então Sodier nada mais é do que a junção do nome dos meus 2 filhos.
Interessante. Uma coisa de Deus mesmo, assim, algo que começou para minha família, né, que eu comecei lá atrás, para tirar minha mãe de boia fria, para dar um futuro melhor para minha família, e de repente o nome dos meus 2 filhos vinha para fechar essa história. Então o primeiro nome não foi Sodier, e aí começou uma expansão Sim. com esse nome que você tinha anterior. Como é que se Isso. deu aí da primeira para a segunda loja? Como é que foi esse crescimento para chegar em 70 lojas? Então, eu tinha 4 lojas, em 10 anos eu consegui ter 4 lojas. Eu estava razoavelmente bem Isso com as foi minhas de lojas. que ano, Cleusa? 97, eu montei minha primeira loja em 97 e eu fiquei 10 anos. De 97 a Em 2007, 2007 eu tinha 4 lojas. 4 lojas. E aí tinha um cliente que sempre ia lá consumir bolo e ficava falando, por que você não abre uma franquia em São Paulo? Eu tenho que levar bolo para minha filha todo final de semana, que era o Roberto da Vila Guilherme. E ele passou quase um ano me convencendo, eu de fato nem sabia o que era franquia. Aí eu vim para a BF, eu sou uma pessoa muito curiosa, gosto de ler, então não tive muita dificuldade. Vim, fiz um curso na BF, que é a associação aí, né, que Brasileira administra de toda. Franchise. Exatamente. E voltando de lá, liguei para ele e falei, olha, pode vir que eu vou vender uma franquia. Ele comprou, abriu a Foi o primeira teu primeiro loja, franqueado. foi meu primeiro franqueado. E em 2 anos eu já tinha 50 lojas. Então a loja começou a ser um sucesso, aí o primo queria, o amigo, a cunhada, e começou assim com parente, amigo, de repente outras pessoas iam consumir o produto, adoravam os bolos e queriam uma franquia também. E foi muito rápido, na época eu fiquei um pouco assustada, não tinha uma estrutura necessária ainda, mas eu tentei parar com 50 lojas. De repente eu vi que não cabia a mim parar, eu tinha que dar continuidade a esse trabalho, estruturar, e eu fui buscar estrutura, profissionais, comecei a colocar pessoas que pudessem me ajudar a ter um negócio sustentável, e daí foi Tenho crescendo. certeza que deve ter fãs da marca aí que deve estar pensando, graças a Deus, que você não parou. Acho que sim. Me diz uma coisa, o que faz um empreendedor que teve essa história como boia fria, empregada doméstica, chegar ali nas 50 lojas e pensar em parar? O que foi? Medo? Eu tinha muita preocupação. No meu caso, as pessoas vendiam a casa e abriam uma loja. E eu ficava pensando, e se ela perder a casa, a culpa vai ser minha? Então eu carregava uma culpa comigo. Aí, exatamente um pouco mais adiante, quando eu contratei uma consultoria para me ajudar, ela ajudou eu a descobrir que eu não tinha que ter culpa quando um investidor ou empreendedor quisesse entrar no meu negócio. Ele tinha o risco dele também. Pera, eu vou vou querer ouvir essa história por completo. Cleusa, o nosso papo está ótimo, mas precisamos fazer um rápido intervalo. Sim. E nós voltamos já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão. E hoje eu recebo aqui no nosso estúdio Cleusa Maria da Silva, presidente da Sodier Doces. A empresária conseguiu transformar um pequeno negócio na maior franquia especializada em bolos artesanais do país. No bloco anterior falamos sobre a sua infância difícil, como foi virar uma empreendedora e a adoção do modelo de franquias. Cleusa, nós terminamos o bloco anterior, você falou de uma coisa muito curiosa, onde você disse que quando chegou em 50 lojas, você pensou em parar. Resolveu não porque você não parou, não. Mas pensou em parar. O que aconteceu naquele momento das 50 lojas? Compartilha com a gente. Então, quando chegou em 50 lojas, eu tinha medo. As pessoas começaram a vender casas. O cara tem uma única casa, então ele vendia e montava uma loja. E eu comecei a ter medo. Os seus franqueados. Meus franqueados. Vendia uma propriedade e comprava uma franquia para depois, óbvio, o sonho dele era se realizar e comprar novamente a casa. E eu comecei a ficar muito preocupada. Falei, e se alguma coisa não der certo e ele perder a única casa que ele tinha? E eu também não podia falar para ele, não venda a sua casa para não abrir o negócio. Mas aquilo começou a me deixar, eu não conseguia dormir, começou a me atormentar mesmo, eu não conseguia viver em paz. O peso da responsabilidade, né, como empreendedor. Então, eu contratei uma consultoria, um pouquinho mais à frente, e aí, junto com essa consultoria, eu fiz quase que um tratamento mesmo, uma terapia de lá, vamos lá, cada um assumindo a sua responsabilidade, você tem um bom produto, um bom negócio, você trabalha, nós trabalhamos junto e crescemos junto. E quando eu me livrei dessa culpa, aí a expansão, eu abri mesmo, falei, o mercado, que seja 100, 1000, quantas forem, contanto que tenha sustentabilidade, que ela se sustente. Claro. Eu luto muito por isso, por a gente se sustentar, não querer ter 1000 lojas ruins, prefiro ter 500 saudável. Mas se tiver que ter 1000, que tenha também, não tenho mais nenhum grilo quanto a isso. E isso aconteceu em que ano?
por volta de 2009, 2010. 2010, por aí. Foi muito essa rápido. virada. Foi essa E hoje virada. 300 lojas. Sim, 300 lojas, graças a Deus. Espalhadas pelo Brasil. Estamos em mais de 13 estados, né? Então tá. Estamos de norte a sul, literalmente. E você, ao longo dessa tua trajetória de empreendedorismo, Cleusa, quais foram os maiores desafios ou o maior desafio que até hoje você não esquece, assim, que foi uma coisa que te marcou muito nessa trajetória? Eu acho que desafio é bom, importante. Eu tive sempre eles presentes na minha vida, no dia a dia, né? Quando eu comecei, é um grande desafio você começar um negócio absolutamente sem dinheiro, né? Zero, literalmente com a cara e a coragem. Eu me lembro que para comprar uma caixinha de refrigerante, eu fui lá e comprei meia, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma caixa de refrigerante. Era cara, coragem e receita. Exatamente. E aí, quando veio o problema da marca também, que de repente você está aí com 70 lojas, descobre da noite para o dia que sua marca você não pode mais vender franquia com aquela marca, ou você vai ter que brigar com uma grande empresa por causa daquela marca. Então esse foi um desafio muito grande e que eu consegui superar. Então cada desafio que eu superei me fez mais forte. E assim, ser empreendedor num país como o nosso é um desafio todos os dias, né? Então, só de pensar em empreender no nosso país já é um desafio. Exatamente. Então todos os dias nós temos desafio, mas eu adoro desafio. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito. A gente está sempre conversando com empreendedores e eu sempre faço uma pergunta nessas nossas entrevistas, com você não vai ser diferente. Né? Eu vejo uma grande parte dos empreendedores sempre relatam que teve um momento específico que pensou em desistir. Isso aconteceu com a Cleusa? Não. Não? Não, eu pensei em parar, sim, lá nas 50 lojas. Mas em desistir jamais, nunca, em nenhum momento. Nem nas minhas noites de insônia, quando eu fiquei sentada horas no banheiro para não acender a luz do quarto, porque eu trouxe para o meu marido ou minha filha pudesse dormir, eu não pensei em parar. Toda essa trajetória foi com doces, mas teve uma virada aí recente para salgados, como é que foi isso? Sim, há um ano atrás, nossos clientes já estavam pedindo que as lojas, cada um tinha um fornecedor de salgado, a gente não conseguia ter muito controle. E meu filho, um menino, quando eu comecei, tinha 8 anos, né, que ficava lá sentado, lá me acompanhando até de madrugada, já era um homem e precisava de um negócio para... É o Diego, né? O Diego, exatamente. E aí eu montei uma fábrica de salgado para que o Diego tomasse conta e colocasse salgado dentro das nossas lojas. E aí agora a Sodier não é só mais doces? Não, é Sodier doces e Sodier salgados. E vem aí com uma franquia de salgados também. E quais são os próximos passos? Os próximos passos é a Sodier Salgado, é montar um centro logístico para deixar a Sodier cada vez mais redondinha, né, que a gente fala, e ir para fora do país também, que é um projeto que eu já venho adiando aí há uns 3 anos. Eu falo que eu sempre ponho um projeto na frente, mas também a gente não esqueceu que nós queremos internacionalizar essa marca, mas com muita tranquilidade e fazer a coisa bem na hora certa. Então você que chegou agora, presta atenção nessa história. Boia Fria, empregada doméstica, montou uma loja de 20 metros quadrados em Salto, ganhou uma batedeira. Sim, foi isso? Ganhei uma batedeira. Foi fazendo bolo, 300 lojas hoje e agora pensando em expandir para fora do Brasil. Sim, se Deus quiser. Se você pudesse dar um recado para os empreendedores que estão nos assistindo, as pessoas que pensam em começar um negócio ou que estão enfrentando dificuldades no seu negócio, o que você diria? Eu diria que dificuldade faz parte de qualquer negócio, né? Dificuldade faz parte da nossa vida, que tem que ter foco. Eu acho que você tem que ter sonho, mas descobrir que não basta só sonhar, tem que trabalhar. Eu acredito em trabalho, não acredito em sorte. Eu sou uma pessoa que eu falo que desde que eu me conheço como gente, eu só trabalho. Então eu sou uma pessoa que acredita muito no trabalho. Acredite no que faz, faça bem feito e trabalhe. Você vai com certeza chegar em algum lugar. É só fazer o melhor. Que seja o que for que você for fazer, faça o melhor. Desafios sempre vão existir, né, Cleusa? A questão Sim. é o foco na solução. Exatamente. Ter um foco onde quer alcançar, onde quer chegar, traça esse caminho e trabalhar. Obstáculos é natural. Obstáculo faz parte, né? Aliás, os obstáculos eles aparecem para nos deixar mais forte. Porque cada vez que você ultrapassa um obstáculo, você fez um esforço para ultrapassar. Fez esforço e gerou aprendizagem Exatamente. também. Nesse esforço, você ficou mais forte, aprendeu e deu um passo à frente. Olha, vou terminar a nossa entrevista dizendo que fiquei seu fã. Obrigada. Parabéns pela sua história. Obrigada. Cleusa, muito obrigado pela sua presença aqui no Foco de Gestão. Foi um prazer. Um prazer é meu. Obrigada.